tudo que você falou valida uma tese que eu tenho falado há um tempo, que a rede social é o novo sistema operacional do mundo. Cara, não tem assim. Se não tá na rede social, não funciona. E aí, esse é o segundo pilar que eu falo de resultado, cara. Tem cara que não quer... O cara não tá preocupado com vendas, porque ele já tem canais de aquisição que estão validados. Mas quando a gente fala do papel da marca, falando de marqueteiro para marqueteiro, toda marca, ela serve para moldar a cultura, né? Ou você molda a cultura da porta para fora, ou você molda a cultura da porta para dentro, que para mim, acho que é um dos maiores benefícios, que é trazer gente boa para trabalhar do teu lado. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Antes de apresentar o convidado aqui na nossa frente, Brunão Bertozzi, esse é o cara, é o brabo. Mais um, vamos pra cima. Quem entende isso. Já tá na mesa, né? Quem entende já está na mesa. Quem entende já tá na mesa. E hoje a gente tem um cara muito bom para estar na mesa. Exatamente. Cara, é um cara que vai trazer provocação para você, empreendedor. Porque é um cara que fala uma coisa que está muitíssimo em alta. Quando você analisa alguns caras que estão despontando aí como líder do marketing e da imagem que se tem do seu próprio negócio na internet. Um exemplo lá é o João Adib, da CIMED. É o cara que me vem na mente, assim, né? Cara, você para analisar, a cara da CIMED são os próprios donos da empresa, que hoje produzem um baita do conteúdo, tem uma equipe sensacional e tudo mais. E o que esses caras podem ensinar pra gente? Uma empresa desse tamanho, com essa verba de marketing, economizando em garoto propaganda, colocando a sua própria cara, será que é porque eles estão querendo economizar ou porque tem alguma tendência por trás? E é o que a gente vai trocar ideia hoje. É isso, é um negócio incrível, assim, que muda o jogo, de fato, né? E que a galera ainda não entendeu. Muitos não entenderam, cara. E que isso não é simplesmente, tipo, uma forma, é uma metodologia. E aí que é o que muda o jogo. E tendência, além de tudo, porque cada dia mais os clientes, os consumidores querem comprar de alguém que ele conheça, saiba quem é, tenha uma credibilidade. No final das contas, você sempre compra de alguém. Exato, e essa alguém tem cara. É isso. Por muito tempo eu achei que quanto mais pessoal, pior. Porque parecia uma empresa de fundo de quintal. Mas as coisas têm mudado. As pessoas estão cada vez mais querendo pessoalizar. Eu acho que com o distanciamento que a internet tem trazido, quanto mais eu sei quem é a pessoa que está à frente, mais eu tenho tranquilidade e confiança em comprar. É isso, a galera. E é o que a gente vai falar hoje. Vai fritar a cabeça hoje, então presta atenção. Vai provocar, hein? Provoca a gente. Né? Bora? Tamo junto. Tô aqui com o Lucas Marcato. Junto. Meu cara, muitíssimo obrigado. Valeu, obrigado. Cara, depois dessa intro Você viu? Essa intro foi embaçado, hein? Agora, jogamos lá em cima a sua resposta. Agora, pô, ainda bem que eu tô acostumado a jogar jogo grande. É isso. Quem entende já tá na mesa. É isso aí. Boa. Mas, Lucão, antes de a gente falar de tudo isso que a gente tava falando, dessa provocação que a gente vai trazer aqui pra galera que tá assistindo, mas dá um overview um pouco da tua trajetória, de onde você veio, como que foi o contexto da sua vida até os dias de hoje, dá um overview pra gente. Boa, galera, muito prazer, obrigado pelo convite. E, cara, trazendo uma história longa numa versão curta, eu falo que eu sou o vendedor que aprendeu a fazer branding para vender melhor, aprendeu a fazer marketing para gerar mais demanda e aprendeu de tecnologia para poder fazer as coisas de forma mais escalável. Quase que o preguiçoso criativo. Sim. Cara, eu comecei numa empresa familiar, na área de seguros. Escalamos essa empresa na época que, cara, quase que não usava muito a internet. Eu sou de 1990 e o nosso processo comercial sempre foi baseado em lista amarela, velho. Não sei se era a época de vocês. Nossa, lógico, com certeza. E eu sou o cara apaixonado por cold call, meu. Eu sou da época que meu pai escolhia carro no jornal e a gente ficava arriscando assim, pai, esse daqui deve ser legal. Ó, nome de empresa você começava com A para aparecer primeiro. É verdade. É isso aí. A Amazon tá nessa, né? E aí, cara, eu, desde pequeno, assim, seguindo os passos do meu pai, sempre com a mentalidade de vendas e aprendi a fazer cold call, virei apaixonado por fazer ligação fria e prospectar cliente da forma mais raiz que tem, né, meu? E aí já visitava aquele cliente que você marcava a reunião, vendendo seguros na época, e aí já visitava aquele cliente que já era do lado para poder economizar tempo, então, meu, era vendedor raiz mesmo. E aí o que aconteceu, meu? 2018 a gente começou a olhar para um problema de interior, eu sou de Londrina, no Paraná, mas antes disso morei em Apucarana, uma cidade de 110 mil habitantes. Cara, lá não tinha essas plataformas de recrutamento, e a gente sempre tinha dificuldade de recrutar gente boa para trabalhar com a gente na área de seguros, que é muito técnico, né? A gente começou a coçar a nossa própria coceira ali de falar, meu, como é que eu resolvo esse problema de recrutamento para mim? E aí eu implementei uma plataforma de RH numa cidade pequena,
Em um ano, a gente teve mais de 1 milhão de acessos na Caraca, plataforma. Foi bizarro. Eu tinha mais de 20 mil Mas currículos. 2018 você tá falando, né? 2017. Mas, bicho, isso localiza na parte... Apucarana, Paraná. Cidade de 120 mil habitantes. que Eu tinha pariu. quase 15% da população na minha base. Ô, louco. Quase 20% ali. Caralho. E aí isso me deu um estalo muito grande, meu. Em 2018, 2017 para 2018 eu mudei para Londrina, eu deixei esse projeto meio stand-by, abri a corretora para poder escalar a corretora, e aquilo ficou ali, cara, Londrina tem o mesmo problema que Apucarana, vou trazer isso para Londrina. E o que me instigou foi que abriu uma aceleração da PUC Paraná, chamada Hot Milk. Apresentei esse projeto como um projeto de tecnologia, nem sabia direito o que era uma startup. E, cara, passei por esse programa de aceleração e depois, em 2019, me chamaram de novo para um outro programa de aceleração chamado Founder Institute, que é um dos programas mais relevantes pré-seeds do mundo. E lá a gente desenvolveu a startup e até virar política pública na pandemia, velho. Caramba. Na época que... O projeto de recrutamento. De recrutamento. E tudo isso em paralelo com a corretora, velho. Caramba. Porque Na corretora você era sócio? Sócio, responsável técnico, a gente tinha quase 30 pessoas na operação, uma das corretoras mais relevantes do norte do Paraná. E aí, por que a gente tocou essas duas coisas em paralelo? Porque a gente era especialista em seguro de vida, falar de recrutamento, eu falava direto com o RH, então eram duas operações com uma sinergia absurda. Ele já pegava o time ali do cara e já pumba, e aí, jogava duas falando coisas. nisso, tenho isso. E aí, irmão, chegou na época da pandemia, a cidade precisando recrutar de forma digital, a agência do trabalhador não podia receber gente, a gente encaixou 2 anos de operação com a cidade, até que chegou 2022, duas coisas operando. 2021 aparece o terceiro business, que era simultâneo, que é quando eu comecei a investir em criadores de conteúdo, porque dentro da área de RH, eu percebi que o maior problema no recrutamento não era falta de mão de obra, nem falta de vaga, era falta de qualificação profissional. E hoje, vocês são empresários, vocês sabem como é difícil achar gente boa para trabalhar. E uma das dores aí, os problemas que eu comecei a olhar com mais carinho foi justamente isso. Eu olhava dentro da plataforma, já estava com 50 mil candidatos na base, 3 mil empresas operando, uma cacetada de vaga, e todas as vezes a empresa reclamava de falta de qualificação profissional. É quando a gente olha em 2020 quem é que está qualificando as novas profissões, a gente começa a olhar para os infoprodutores, que era a galera que estava vendendo curso online na pandemia pra caramba. E aí eu olhei para isso e falei, cara, tem uma baita oportunidade aqui também. E aí a gente começou a investir grana e time para acelerar infoprodutores, que até vou falar um pouco mais disso lá na frente. E foi uma das coisas que brilhou meu olho, assim, de falar, caraca, irmão, olha o tamanho da alavanca que a gente, como empresário, está desconsiderando, que é a rede social como um baita canal de distribuição. E aí, chega 2022, aparece a oportunidade de fazer um M&A na corretora. Caramba. Aí a gente fez um M&A relevante na empresa de seguros. A empresa de RH, eu não era o cara do RH. Quando você fala M&A, vendendo mesmo. A gente fez uma fusão. Uma fusão? Fizemos uma fusão de Vocês 50%. Boa. A gente vendeu 50% da operação, né, para uma das maiores corretoras do Brasil, que é a Madaloso Seguros. Está olhando para fazer 1 bi em venda. Cara, bizarro o tamanho da operação dos caras. E aí, olhando, cara, matriz SWOT, planejamento estratégico, melhor a gente vender, que o cenário dos próximos 5 anos vai favorecer tecnologia, os caras já têm pronto, então a gente acabou fazendo a fusão. E quando faz a fusão, eu simplesmente tiro a startup de RH da tomada, assim que vence os contratos que eu tinha com universidades relevantes em Londrina, para poder focar na economia dos criadores, porque eu vi que o retorno assimétrico nos próximos 10 anos era muito maior. Então, resumindo a minha história, por que eu, empresário, estou falando de criação de conteúdo, é porque comecei a colocar grana em 2020 para 2021 nesses criadores de conteúdo, entendi a dinâmica e hoje, como empresário, estou olhando isso como uma das maiores alavancas de crescimento que eu tenho no negócio hoje. Então, essa é a história, resumida. Boa. E, cara, quando você começa em 2021 investir em infoprodutor, qual era a intenção? Você investia para fazer branding por trás, ou você alavancava o cara, mas para conseguir uma partezinha do resultado dele? Cara, e aí eu vou te dar o macro, a big picture, para depois entrar nessa questão. Qual que é o ponto, Felipe? Quando eu passo pelo programa de inovação do Founder, cara, o startupeiro, quem que é o startupeiro? É o cara que fala, vou construir uma parada gigantesca, vou ser o unicórnio. É o sonho grande lá do cara. E aí, qual que é a mentalidade desse cara? Que ele quer construir um negócio escalável e replicável com base tecnológica.
Só que ele nem olha para caixa, irmão. Você olha o Uber hoje, o Uber tá dando prejuízo até hoje. Ele quer pegar a grana de investidor, construir equity e foda-se o caixa. Vamos crescer o mais rápido possível. E aí, quando eu comecei a olhar para os criadores de conteúdo, eu falei, cara, esses caras não são criadores de conteúdo, esses caras são edtechs, só que apoiadas na figura de um professor único. Tá? E aí, quando eu desenho a tese para investir nesses caras, eu falei, cara, eu vou colocar grana em quem? Em quem está gerando conteúdo e está profissionalizando o mercado nas profissões que a universidade não consegue resolver ainda. Por exemplo, gestor de tráfego, você pega o Sobral. O que o Pedro Sobral fez no mercado? É um absurdo. Construiu o mercado. E eu estava buscando outros Pedro Sobrais. Sobrais não, né? Sobral. E aí a gente começou a investir numa galera que tinha cursos de qualificação profissional e que as universidades não tinham fechado esse gap ainda. Então, um era um curso de social media e o outro era um curso de arquitetura para ambientes infantis. Caramba, que legal. Loucura, assim. E a gente qualificar os arquitetos, era um curso livre, né? E aí, tô falando tudo isso por quê? Porque quando eu olhei para esses infoprodutores, qual que é o valuation de um canal na rede social hoje? Ninguém sabe. E aí, quando eu olho para isso... O mais próximo da realidade foi o jovem nerd, jovem de negócios que o Primo Rico comprou. Agora o Cazé também fez um Cazé. Mas isso em 2020 e 2021, Felipe? Não tinha muita referência. Hoje já não tem. Hoje ainda não tem. Não Na tem. época, menos ainda. E aí eu olhei e falei, cara, os infoprodutores estão construindo negócios escaláveis, replicáveis com base tecnológica, por mais que a base tecnológica seja da Hotmart, da QIFI, da Eduz. Não importa. Só que esses caras sabem fazer caixa. Esses caras não sabem fazer equity. E aí, quando eu naveguei pelos dois mundos, falei, por que a gente não faz o merge desses dois ecossistemas? Por que eu não trato cada infoprodutor como uma startup de educação? E a gente começou a olhar para cada infoprodutor como uma escola, né? Só que eu acho que a gente estava à frente do nosso tempo, e aí o problema que a gente enfrentou é que criador de conteúdo não tem mentalidade de empresário. Eu ia perguntar exatamente isso, porque a dificuldade ele pode ser uma edtech, ele é uma empresa de fato, mas ele não tem cabeça de empresa e nem articulação de empresa. Ele é artista. Ele é artista solo ali no negócio, né? Ele é o expert que a galera fala, né? Perfeito. Na verdade difícil ele é o boneco. Fazer conteúdo. Ele é o boneco ali da frente que faz, organiza, não sei o quê, mas, cara, toda a infra por trás do que você tem que ter de uma estrutura de empresa, o cara, acho que é isso, o cara também não tinha conhecimento. Aí faltava a base... base de conteúdo, de fato mesmo, para que ele pudesse aplicar na pessoa casca. dele. Falta casca para essa galera, E aí foi a visão que a gente teve, assim, falou, a gente pode replicar todo o ecossistema de inovação para o mundo da Creator Economy. Inclusive, eu montei um fundo de investimento anjo para colocar grana. Isso quando? 2022 já. Foi quando eu falei, beleza, a gente está fazendo lançamentos com grana própria. Na verdade, isso era uma agência de lançamento que pegava lá os lançadores, botava grana e... Só que como mentalidade, desde cedo, eu não me posicionava como agência de lançamento, eu me posicionava como uma venture builder, que dentro das startups é o jogo. É exatamente isso. Agora, olha que louco, o lançador, ele não está colocando tempo, dinheiro, energia e time para poder fazer o cara rodar? Ele já é uma venture builder, só que o mercado não sabia disso. É isso. E aí a gente, com a visão um pouco mais madura para a Creator Economy, a gente começou a trazer essa tese para os infoprodutores. E com isso a gente foi para um dos maiores masterminds de marketing digital do Brasil, fizemos uma grana legal pra caramba, só que toda hora a gente esbarrava na mentalidade do criador de conteúdo, Filipão, que contratar gente. O cara às vezes tem dificuldade até para produzir conteúdo. Porque esses caras até não. Na verdade, os produtores reclamam de expert que fala, puta, tem que gravar vários criativos e tudo mais, o cara já não entrega. Mas acho que produzir conteúdo, principalmente naquela época, era mais fácil, teoricamente, porque o cara não tinha aquele bando de qualidade de coisa que ele gravava e tocava o pau. O maior problema, acho que de fato, era fazer distribuição, fazer organização, fazer gestão. Que é a perfeito. E aí a galera que reclama de da qualidade e até do expert que não produz conteúdo, Felipe, foi uma das coisas que a gente mapeou como uma ameaça desde o começo também do processo, que a gente sempre trouxe a mentalidade do ecossistema de inovação mesmo, até nisso, né? Quando a gente fala, poxa, eu quero ter 3 experts aqui dentro da minha operação, a gente chegou a ter 23 colaboradores na operação 100% remoto. Mas olha que loucura, irmão, que a gente fez. A gente fechou com 14 experts no primeiro ano, a gente fez quase 30 lançamentos no primeiro ano. Por quê? Nossa. Porque a gente sabia que a porta é estreita.
né? Falou, cara, a gente vai colocar 14 caras no funil, vai ter uma galera que vai dar para trás, tem uma galera que vai arregar, e desses 14, 2 ou 3 vão firmar o pelo. E aí foi os caras que a gente depois rodou mais 1 ano e meio ali para frente, mas foi uma relação de parceria no começo que não se perpetuou até por conta de fit cultural e a própria visão de negócio. Boa. Então, basicamente, foi dessa forma que a gente pisou na economia dos criadores. E aí, uma vez, meu irmão, tem assim... Aí você se apaixonou pelo mercado. E não tem como... É igual uma vez que você aprende a ler. Não tem como desaprender a ler, meu irmão. E todas as vezes que a gente vai fazer negócio hoje, não tem como ignorar a tecnologia, não tem como ignorar a ideia de um MVP bem feito, né, cara? Vamos validar primeiro antes de colocar grana e escalar o negócio. Então, acho que isso foi uma das coisas que o mundo da inovação me trouxe. E depois, quando eu começo a fazer grana usando a rede social e não usando a minha cara, mas usando um intermediário, você fala, meu irmão... Tem dinheiro a pegar com o PAC. Não tem como ignorar o Instagram mais, né? Então, essa é uma das... E aí... isso aí dá muito resultado, cara. Dá muito loucura. Resultado, pegar creator, fazer do jeito certo. Porque tem muita gente também que contrata creator e faz errado. Já fizeram muitos comigo, inclusive. Claro que eu aceito pouquíssima publi, mas algumas publis de pessoas que foram lá, gastaram maior grana fazendo um Reels comigo e não investiu em tráfego. Loucura. Entendeu? Cara, coloca tráfego aí, taca pau em tráfego. Põe grana aí, porque querendo ou não, o alcance orgânico do Instagram tá cada dia menor. Perfeito. Então você consegue... Se você tem 10 mil para pagar para um creator, não contrata um creator de 10 pau. Não. Contrata um creator de 5. De 3, 4, de 3, porque 4, aí você tem o restante para poder fazer. Para poder tráfego. Não, e não só tráfego, para poder produzir, para poder fazer tráfego, para poder... E mais do que isso também, um creator bom, que começa a trazer resultado quando ele fala... É o que a gente estava falando da caixinha de perguntas no bastidor, que a gente estava falando do foi sorte, do hashtag aqui. Nenhuma ação isolada funciona. Total. Né? Então, por exemplo, igual o que você está fazendo aqui, que é quem está preparado... Quem entende já está na mesa. Como é? Quem entende já está na mesa. Quem entende já está na mesa. Pô, se você tivesse feito um story disso aí... Quem entende já tá falando pouco, viu, Brunão? Se você tivesse feito um story desse aí, eu talvez nem perceberia. Perfeito. Só que conforme você vai repetindo, eu falo, pô, ele tá tentando colar alguma coisa, vingar alguma coisa aqui. E aí a galera já percebe. Você tem que ter a repetição. Perfeito. Aí você vai lá e contrata um creator para fazer um projeto específico, de uma ação específica, sem verba, bichão, você tá colocando dinheiro no ralo. Mas eu acho que aí muito do que aconteceu com o creator, que é o que você traz de insight para hoje, né? Porque... A vida que você já... porque, os conhecimentos que é exatamente o que você falou aqui, quando a gente fala, e eu vou aqui, né? O Founder-Led Marketing. Então, é trazer o fundador como a cara do negócio de fato. E esse acho que é uma das dificuldades, porque quando você traz um creator, ou você traz uma figura, ou até uma figura reconhecida, né, um artista, uma pessoa assim, cara, ele não é perene e ele tem um ciclo de validade. Ou seja, você vai trazer aquela ação, você vai trazer um resultado pontual, acho que é resultado pontual, incentivo, né, aquelas campanhas, acho que de tiro curto, e aí sim você fez um retorno ali. Ali tem que ter um retorno de fato. Agora, quando você faz uma espiral mais longa, você precisa ter um cara que entregue valores, você precisa ter uma posição que entregue a mesma coisa que a galera tá fazendo, ou que o time tá contando, a história que tá sendo contada ali dentro, o como está sendo contado, o ritual que está sendo entregue. E aí, dentro disso, não tem mais ninguém ou algumas caras ali do que, sei lá, os líderes, os executivos ou o fundador. Perfeito. Né? Então, não tem como você escapar desse conteúdo direto ali, porque é o cara que tá com a vitrine. E vira um conteúdo autêntico pra caramba, cara. Por causa do cara que tá de frente do negócio, falando da visão dele. Ele fala com naturalidade, né? Ele sabe daquele negócio, ele fala com... Que, cara, não tem nada mais poderoso do que vender a comida que a gente come, né? Isso. Não tem... igual eu falo, pô, eu nem gostava tanto de produzir conteúdo, mas eu acredito tanto nesse negócio, eu quero vender isso, que eu tenho que produzir conteúdo, Bruno. Tem que se atirar. Tenho que me acostumar, tenho que entender que isso é um processo, que eu vou me lapidando, eu vou me treinando. Mas acho que o ponto que pega, que o Bruno traz, assim, foi a visão que nós tivemos, né? De falar, poxa, a gente está ajudando um infoprodutor a fazer um arrasta para cima para vender um produto de R$ 2.500. Irmão, por que o empresário que, sei lá, de real estate, o cara do ramo imobiliário, que vende um apartamento de 5 milhões,
não tá fazendo um arrasta para cima. Olha quanto vale o arrasta para cima desse cara. Né? Aí tem um outro movimento que, quando a gente fala do João Adib, eu sempre falo que o Founder-Led Marketing, a gente tem sempre 3 objetivos, que é diferente de um criador de conteúdo produzir conteúdo. Né? O criador de conteúdo está produzindo conteúdo para quê? Para vender uma publi ou para vender um curso, certo? Ou aquele produtor de conteúdo que está no TikTok ou está no Google, que está ganhando a monetização por visualização. Então a gente tem essa galera que faz isso. Só que quando eu olho para um empresário que já tem uma reputação consolidada no offline, já tem uma operação com 10, 20, cara, 1.000 colaboradores, olha que doido. Esse cara já tem um negócio que ele não depende da rede social para gerar receita direta. Mas os objetivos são geração de receita de forma direta ou de forma indireta, porque a pessoa pode chamar ele no direct para querer comprar, ou o time de venda dele, às vezes o cara tem 100 vendedores. Ele tem um exército de 100 pessoas que podem apoiar o argumento de venda através de um story que o cara fez na rede social dele. Tá? O segundo objetivo, não menos importante que o primeiro, que é a parte de recrutamento. Né? Até uma das coisas que a parte de RH me trouxe é que, cara, o mesmo esforço para atrair um novo talento é o esforço que você faz para trazer um cliente, às vezes. Né? Às vezes até maior, né? Às vezes é maior. Exato. Porque o filtro de você ter um cliente é menor do que o filtro de você ter um colaborador. É isso, irmão. Então, porque qual que é o ponto? Você vai viver com aquele o tempo inteiro. O cliente ele comprou, pagou, cara. Tchau. Às vezes o cara fala assim, tô de barriga cheia, meu time de vendas está performando pra caramba, não preciso aparecer na rede social para vender mais, não quero fazer arrasta pra cima. Mas, irmão, e a galera que tá entrando no teu processo de recrutamento e seleção? Esse cara já tá chegando na empresa sabendo qual que é a cultura que você tem ali dentro? Porque, de repente, é muito mais fácil você repelir esse cara por conta de um story que você faz no dia na tua rede social e você traz o cara já com um fit cultural. E aí uma outra parada que eu pego é que o empresário, às vezes que já está num contexto mais relevante, ele não tem que moldar a cultura da porta para fora, não tem que trazer cliente, mas ele tem que moldar a cultura da porta para dentro. Então, às vezes, ele falou uma parada na reunião. Como que ele faz para sustentar aquilo? De repente ele sai da reunião, o colaborador não vê ele até a próxima reunião. Como que eu crio um relacionamento? Então, a gente brinca que o empresário aparecer quase que a gente digitaliza a rádio corredor, aquele cafezinho que ele teria falando... Rádio peão, né? A rádio peão, né? Eu chamo de rádio corredor. Alguns fundadores que vieram aqui, que tem um pouquinho dessa veia de produzir conteúdo, os caras têm Instagram próprio da empresa. Olha que legal isso aí. Eu tive uma ideia muito louca. Eu tive esse insight muito louco com o Alan da Copafer. Copafer, que é uma empresa de material de construção aqui do ABC, ele tem um Instagram, um perfil da Copafer, funcionários. Então o RH coloca ou tira as pessoas, é um perfil fechado e ele faz live lá dentro. Eu tenho isso daí. Entendeu? A gente tem isso, eu tive isso lá atrás, quando a gente tinha indústria, que aí era um reforço de cultura. Toda quarta-feira a gente contava uma história diferente das 6 às 7 da manhã. Olha que legal. E a gente trazia alguém para fazer uma live interna. E aí, na verdade, essa live, olha que legal. E isso é um insight legal, porque essa live, quando você faz live no Instagram, quando eu faço uma live com o Lucas notifica os seguidores dele. Então, os seguidores deles entravam na live, a gente contava essa história aqui, e aí a galera vinha tentar entrar no perfil da empresa, só que aí não conseguia, era bloqueado, era fechado. E aí você via aquela galera tentando entrar, você fala assim, pô... E aí, o mais legal é que depois, a hora que você saía vaga... Você tinha gente... Você tem um banco de talentos, cara. Como atrair. Ou seja, porque ele viu o ritual da empresa por outros, né? Por replicadores. E isso era muito legal. E é legal também, galera, porque que eu aprendi isso? Isso daí foi um insight do João Adib. Isso daí eu tô falando em 2019. Caraca. E... O João Adib tava começando. O João Adib tava começando, mas o João Adib, ele fazia toda segunda-feira uma live de alinhamento de time e toda quarta-feira uma live de vendas. E aí eu falei, cara... Preciso começar a fazer isso, porque eu tinha indústria, tinha outros pontos, eu tinha um centro de distribuição, um escritório, outro que era fabricação. Então, para você alinhar todo esse time é muito complexo. Total. Qual é a ferramenta que eles estão no dia a dia o tempo inteiro usando? E você não consegue. Porque você pode criar uma plataforma interna lá para poder gerir, né? Sei lá... Esqueci o nome, mas... RP. Como se fosse um sistema interno de comunicação, uma intranet. Uma intranet de comunicação,
pra você se comunicar com seus colaboradores, eu tenho certeza que 10% daquela galera vai entrar. Vai entrar. E aí, quando você tá no Instagram, você fala assim, putz, olha, férias, pra você fazer o aviso de férias, você tem que fazer com 30 dias. De repente o cara tá passando lá um negocinho, putz, preciso fazer o aviso de férias. Putz, amanhã não vai... É você mandar os comunicados na onde o seu funcionário tá. Mas é a jornada. O problema é que a galera fala tudo da jornada do cliente, Esquece da porta pra fora e esquece da jornada do O colaborador. cara esquece de employer branding, cara. Exatamente. E aí, tudo que você falou valida uma tese que eu tenho falado há um tempo, que a rede social é o novo sistema operacional do mundo. Né, cara? Não tem assim. Se não tá na rede social, não funciona. Né? E aí, esse é o segundo pilar que eu falo de resultado, cara. Tem cara que não quer... o cara não tá preocupado com vendas, porque ele já tem canais de aquisição que estão validados, mas quando a gente fala do papel da marca, falando de marqueteiro para marqueteiro, toda marca, ela serve para moldar a cultura, né? E aí, ou você molda a cultura da porta para fora, ou você molda a cultura da porta para dentro, que para mim, acho que é um dos maiores benefícios, que é trazer gente boa para trabalhar do teu lado, né? Então, e aí o terceiro pilar que eu gosto de falar, né, que é o que me colocou nessa mesa, que é a expansão de networking, né, meu? Uma outra coisa que eu sempre falo nas minhas reuniões é que as pessoas não estão distinguindo mais quem elas conhecem no online das pessoas que elas conhecem no offline. Eu mesmo cheguei aqui agora, Camila falou... Pô, você já veio aqui? Falou, não. Ah, deve ser porque eu tava vendo o teu Instagram, então você é familiar para mim. Olha como que isso economiza o tempo de apresentação, a pessoa já sabe com quem ela tá falando, já tem mais, já gera mais confiança, mais empatia, mais rapport, mais conexão. E tempo hoje no mundo dos negócios vale muito dinheiro, né, cara? Então o máximo de tempo que eu consegui economizar na minha apresentação, na minha abordagem, na minha conexão com o meu cliente, vale ouro, né? E cara, o que você falou que realmente não faz mais diferença, o offline e o online. Não faz. Tem gente que se encontra comigo e me trata como se eu fosse um grande melhor amigo dele. Eu nunca vi a pessoa pessoalmente. E muitas vezes de trocar ideia no inbox. Putz, você e sabe a gente se acha mó brother. Isso. Pô, você é mó brother meu e é no inbox. Isso aconteceu comigo agora, quinta-feira passada. Tava num evento no Switch, não sei o quê. Aí encontrei o cara me olhando, não sei o quê. Pô, Bruno, não sei o quê. Pô, tá, não sei o quê. E você acha que conhece a pessoa? Não conhecia. Eu tentava lembrar da pessoa, não conseguia lembrar. Aí vai daqui, vai dali. Eu falei pra menina, falei, meu, pergunta o nome dele, vê direitinho quem que é, tal, pra poder lembrar de quem que é. Não sei de onde que o cara é. O cara me tratou como se me reconhecesse, assim, como se eu fosse... Não sei se ele é já de dentro do Switch, ou de dentro não é, porque ele foi convidado, ele tava numa empresa, pra uma agência, fazer um AVT, e aí, sabe quando você... O cara me tratou como se fosse o meu melhor amigo. E num outro evento também... seguia. E num outro evento de IA também, o cara virou pra mim e falou assim, quem tem já está na mesa, né? Eu falei, nossa, acabei de conversar, já é o primeiro que me fala, caraca. E eu não sabia que esse cara, mas eu comecei com esse cara aqui. Agora eu queria que você desse um insight pra galera, porque é legal a gente contar essa história, fazer esses negócios, mas, cara, acho que o maior desafio de todo empreendedor, empresário, fundador, né, é o cara, primeiro, performar, e aí performance... Quando você começa a falar, putz, depende muito de mim, depende muito de eu criar conteúdo e tal. Porque criar conteúdo também é um desafio. Total. Principalmente pro cara que é empresário, fundador, que tem uma rotina super complexa, né? E como que é o regramento. Porque, de fato, o conteúdo ele precisa de ritual e rotina. Não adianta ser o cara esporádico. Postei 3 vezes, vou performar, puta, ali mal. Não. O cara tem que fazer aquilo todo dia. É com uma cultura, de fato, de permanecer fazendo aquilo, né? Resiliência. Como que a galera que tá ali tentando, de fato, ir pra rede social ou trazer a cara, qual que é o começo? Da onde que vem esse insight? Cara, animal. Eu acho que... cara, já tô nos anos de estrada, eu poderia trazer a resposta mais técnica aqui, mas a gente sempre vai esbarrar numa primeira parte que é comportamental. Eu coloco o meu bonezinho de coach por 2 minutos, tá, Filipão? Porque eu falo, cara, eu posso dar todo o playbook técnico pro cara produzir conteúdo. Assim como eu posso dar pro cara o melhor tênis de corrida para ele, o melhor óculos baixa pace, que tá na moda falar agora, e o cara não vai correr. Por quê, velho? Porque tem alguma coisa que trava o cara na questão de comportamento no primeiro momento. Então, o que eu falo primeiro, Brunão? Que o cara ele tem que entender isso como relevante. Primeiro ele tem que aceitar que não tem como fugir disso. E de fato não tem mais discussão. Tá? Não tem discussão. Para todo argumento que o cara trouxer, vai mostrar que produção de conteúdo quebra qualquer objeção.
Segunda coisa, vai chegar na primeira trava dele, que é a pessoa não produzir conteúdo porque está se achando gordo, velho e careca. Tá? E aí eu sempre falo o seguinte, meu irmão, no offline você é mais feio do que no online. Começa por aí, né? Então, dito isso, aqui a gente escolhe o ângulo da câmera, você vem pra cá, escolhe o ângulo, você pode gravar e regravar, dar para um editor. Então já quebra a primeira objeção comportamental aí. E a segunda objeção comportamental que pega é, o cara tem vergonha às vezes da esposa dele. O que a minha esposa vai achar? Caramba. O que o meu time vai achar na hora que eu produzir conteúdo? E sabe qual que é o pior? O que aquele cara que eu estudei há 15 anos atrás na faculdade vai pensar de mim se ele ver um conteúdo meu? Oh, isso daí... É loucura, não é? Doideira, mas faz sentido. Fala aí. Não, manda ver. Faz sentido. Mas foi mais engraçado que eu vou contar. Manda. Ontem eu cheguei em casa, tava minha esposa e meu filho na cama, vendo o episódio do podcast. Fala lá o papai, não sei o que, zoando. Ah, vamos ver o que ele falou aqui. Ah, pô, mas você falou isso? É muito engraçado esse aí. E eu sabia que no cara, começo... se você no começo não... No começo eu tinha vergonha da minha esposa, cara. É isso. Eu tava gravando story na sala, minha esposa aparecia, eu parava. Mó doideira, né? É isso, cara. Então, assim, não tem nada técnico que eu traga que vai fazer sentido se não romper essa questão, entendeu? Do meu lado, eu conversei com a minha esposa. Falei, amor, é o seguinte, eu vendi a empresa, porque, minha esposa me conheceu de camisa, calça social, sapato, e de repente, do nada, virou um marqueteiro usando Air Force e camisetinha preta, né? E agora a camiseta verde. Eu falei pra ela, amor, é o seguinte, vou começar a produzir conteúdo agora. Tô andando no meio de criador de conteúdo. Primeiro, eu preciso produzir conteúdo para poder me relacionar melhor nesse ambiente, né? Porque senão eu viro um ET no meio dessa galera. E é uma moeda de análise também, né? Deixa eu ver seu arroba aí. Galera, normal, deixa eu ver, mas sabe quando pega, quando a gente é arroba. O coprodutor, o cara fala assim, você falar pro expert, fala assim, Felipe, faz tal coisa. Eu falo assim, não vou fazer, é a minha cara que vai estar ali. Não, isso aqui não funciona. Então tá bom, não funciona? Aí eu comecei a produzir conteúdo para quebrar a objeção de todo mundo que estava do outro lado da mesa, né? E aí, dito isso, velho, falei com a minha esposa, falei, cara, beleza. Vou me atirar isso aqui. Vou me atirar porque eu acredito que a marca pessoal vai ser um dos ativos mais valiosos daqui para frente e vai impactar na minha carreira. Se impacta na minha carreira, impacta na nossa vida. Então, estamos alinhados. Então, cara, tirei o elefante branco da sala que todo mundo tem medo de tirar, tá? Tipo daquele negócio, começar a produzir sem falar com a esposa. Que é isso? Do nada começou a produzir. A esposa vai julgar. Blogueirinha, virou blogueirinha? Cara, blogueirinha, a primeira palavra que todo mundo fala, né? Virou blogueirinha. Isso é o grande medo da galera. Sabe o que eu fiz logo no comecinho? Eu tenho, que agora eu ganhei um pouquinho mais de peso, mas tá apertado, vou fazer outra. Tá escrito assim, blogueirinho é o caralho. Aí eu andava, fui no mercado, um dia a moça falou assim, nossa, moço, que camiseta agressiva. Mas era essa vibe. Então, cara, tirando a parte comportamental da frente agora, a primeira coisa que eu falo é que todo empresário já é produtor de conteúdo. Por quê, Felipe? Não existe empresário que senta numa mesa de reunião para vender que só tira pedido. Ou você gera conteúdo para o teu cliente te ver como autoridade, conta uma história e mostra que você conhece tecnicamente sobre o que você está vendendo, gera confiança com o cara, ou você não vende, porque ninguém só fica tirando pedido. Ou seja, se todo empresário já gera conteúdo, eu só preciso documentar isso. E para isso tem método e processo, né? Hoje, com inteligência artificial, o que a gente está fazendo aqui no final do dia é um conteúdo documental de uma conversa que poderia estar acontecendo na mesa do Switch. Exatamente. Uma mesa de empresários trocando ideia sobre algo que um faz, outro faz, e está tudo certo, né? Então, hoje eu sinto que o empresário precisa entender que ele tem formas de documentar isso usando um cloud da vida, uma reunião que ele faz, de repente, com um time, um all hands que ele faz toda semana com o time. Documenta com o Fireflies, documenta online, né? É isso. Então, eu acho que existem alguns caminhos que tiram essa trava, porque a galera acha que produzir conteúdo é simplesmente, meter o celular na frente da cara, gravar um vídeo, não necessariamente. Né? A gente tem conteúdo escrito, que tem funcionado muito, que são as newsletters, que estão sempre em alta. Carrossel no Instagram também vai funciona no muito. Voltou agora. Antes, por um tempo, o Instagram tinha banido um pouco o alcance do carrossel. Sim. Voltou forte agora. E posso te falar, os carrosséis, os conteúdos mais simples são os que mais performam. A gente tem um conteúdo de quinta-feira que a gente faz em Collab, que chama Crônicas de um CNPJ em Colapso. E, cara, é uma historinha. É um carrossel em história. Quando você começa a ver os insights,
você vê que a galera começa a curtir nos últimos. E no último, tipo, no meio assim, ainda não tem tanta curtida. No último, Explode. tem um monte de curtida. Assim, fala, caramba, o cara foi até o último mesmo. Sabe? E é incrível, assim, dá, sei lá. É que no começo a gente demorou pra acertar, né, irmão? E aí eu falava, porque lá atrás eu fazia essas historinhas e funcionava super bem. Aí eu mandei alguns pro Brunão, o Brunão pegou o jeito, aí na primeira, puf, estourou. Aí agora só, é uma melhor que a outra, cara. É. Animal. Não, e a galera espera, porque elas sabem que na quinta-feira sai Vai rolar. nova. Assim, eu quero ver da semana que vem. É. Quero ver da história da semana que vem. E, putz, fica muito legal, cara. Muito legal. É A isso, última cara. foi do Lucas. E é um storytelling. Foi o Lucas. Aí o lance é esse, velho. A história já é um meio de engajar todo mundo. Geralmente um empresário que tá mais na parte comercial, ele já conta história pra caramba, então já é mais natural pra ele puxar isso. Mas, cara, eu acho que é mais o empresário querer fazer, sabe? E uma das coisas que, andando no meio desses criadores de conteúdo, teve um dia, Filipão, falando de contar história, né? Um dia que eu tava nesse Mastermind, que eu paguei 120 pau pra estar lá, legal, e... Cara, na hora do coffee break, assim, eu falando com um cara que eu admirava, e o cara produzia conteúdo bem pra caramba, e ele tá fazendo seus 35 milhões por ano no perfil dele. E aí, papo vai, papo vem, no coffee break, ele fala, Lucão, eu preciso de 5 minutinhos que eu vou ali fora responder umas caixinhas de pergunta. Eu falei, cara, ou meu papo tá ruim, ou esse cara vai lá fora mesmo responder. Eu olhei da janela assim do hotel, eu vi lá, o bichão lá fora, respondendo caixinha de pergunta em vídeo. Irmão, sabe quando um empresário pediria licença para fazer alguma coisa? Era só se algum cliente estivesse ligando ou se ele tivesse uma call agendada com o cliente. Verdade. E aí, quando a gente começa a andar na Creator Economy, com essa galera que está fazendo grana na rede social, a grande lógica que faz essas pessoas olharem para a rede social de forma contundente e jogar o jogo sério é que elas entendem que ali a gente sai da relação de um para um e entra na relação de um para muitos. Uhum. Né? Então, pô, o cara tá lá, beleza. Por mais que ele tava com, sei lá, 100 mil seguidores na época, ele foi responder uma caixinha de pergunta para falar com 100 mil pessoas, brother. Ou sei lá, que o story dele estivesse entregando para 3 mil. Tá? Ainda assim, 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, bota 3 mil pessoas no lugar, cara. Você não sairia agora, assim, pra falar, meu, estamos gravando aqui, vai ter um alcance legal. Mas, pô, cara, se você pegar o teu telefone e falar com 50 pessoas no teu story por dia, olha, não tem nada mais alavancado do que isso, entendeu? É louco, porque eu fico... O story do Instagram entregava muito mais. Eu com 100 mil seguidores, eu lembro quando eu completei 100 mil, bati 100 mil, meu story dava 15, 20 mil alcance. Aí, do nada, começou a cair, tanto é que eu achei que era comigo, e depois acompanhando criadores, comecei a ver que o alcance foi cortado mesmo. Hoje o meu story dá 5 mil, às vezes 6 mil, eu acho uma bosta. Eu falo, puta que pariu, 6 mil. Comparado a blogueiras que fazem uma novela, que normalmente aquilo é uma novela para acompanhar, puta do negócio legal, mas para uma página de empreendedorismo, que é denso o conteúdo, um monte de texto, falando de empreendedorismo, às vezes eu paro pra pensar e falo, cara, deu 5 mil pessoas leram essa É loucura, irmão. É loucura. Bota 5 que a mil pessoas no lugar gente se só. desacostuma, a ordem de grandeza. Da A realidade, sabe? Fica diferente, né? 5 mil pessoas leram esse texto, bicho. É uma loucura. Então acho que quando fala, pô, o cara que quer começar, Brunão, ou ele entende isso, entende que é até o Naval Ravikant fala, né, que a gente tem 4 alavancas de geração de riqueza, que é capital, né, dinheiro fazendo dinheiro, mão de obra, ter dinheiro para contratar mais pessoas e a gente liderar essas pessoas. Só que as 2 últimas agora são as mais bizarras, que é tecnologia, pô, tem um SaaS que me dá escala, só que mídia, né? Eu acho que o que faz o empresário olhar para isso é entender que hoje toda empresa é uma plataforma de mídia. A gente está gravando um podcast aqui que 30 anos atrás, essa estrutura era só a Rede Globo e o SBT que teria, irmão. É isso mesmo. Né? Agora, todo e qualquer empresário que vem, tira um pouco de grana do bolso e aluga um estúdio, chama cliente para conversar, chama amigo para conversar, cara, ele pode programar o podcast para subir no domingo, 9 horas da noite. O que acontece domingo, 9 horas da noite na Globo? Fantástico. Que em tese era o horário nobre mais caro da TV brasileira. Né? Você pode concorrer com essa galera, óbvio. Você tem um alcance limitado, mas ainda assim. Limitado não, você tem um alcance menor por conta de uma série de coisas que acontecem. Mas, bicho, se o empresário não estiver olhando para essa grande oportunidade que está na frente dele, o que é que ele vai valorizar, entendeu? E essa criação de conteúdo via podcast é uma coisa que eu vejo que é muito subutilizado. Total, concordo. Cara, porra, é só você chamar alguns clientes, podcast de às vezes 40 minutinhos, sabe?
que seja episódio mensal. Deixa eu dar um hackzinho pra esse cara que quer produzir conteúdo. Os 50 episódios de podcast que eu falei que a gente gravou, todos, Felipe, todos são quebras de objeção. Aí, tá falando? Ah, preciso gravar um podcast semana que vem. Qual que vai ser o meu repertório? Cara, deixa eu olhar no meu CRM qual que é a minha maior objeção que meus clientes estão tendo. Eu vou falar sobre isso. Aí o que eu faço? Fico 1 hora gravando ou com os meus sócios ou com algum convidado especial. E aí a hora que eu pego esse podcast e mando pro meu funil, Já era. tô construindo Acabou. um processo isso, cara. comercial escalável com a minha cara. E a hora que o cara entra na reunião comigo, o cara já me conhece de novo, o cara Exatamente. se relacionou comigo. Então, o conteúdo Ele fala, nossa, o cara do vídeo, que legal. é isso, Parece- cara. e é besteira, mas sempre funciona, É cara. isso. Cara, teve uma vez que. E o nosso podcast lá, meu, super nichado, assim, alcance mais pra base da galera que tá entrando no nosso funil comercial. Mas é muito louco um dia que eu entrei numa call de vendas, cara, que eu adoro fazer call de fechamento. Irmão, o cara, ele abriu o bloco de notas, mostrou na webcam que ele tinha assistido todos os podcasts e tinha anotação no bloco de notas do cara, irmão. Caraca, que legal, olha isso. Pô, animal. Eu faço isso com o conselho. É mesmo? Você anota? Eu anoto. É bizarro. Eu anoto. E é um, Tem sites ali que eu tenho e aí deixo anotado. E, cara, lógico, a real é o seguinte: você anota pra você gravar na memória. Porque você não vai voltar naquele caderno e ver de novo. É muito difícil. Né? Mas tem coisas que eu falo assim, putz, ele Eu sei falou, que tem lá. ele falou no podcast isso. Ah. Ele falou isso, não sei o quê. E às vezes eu faço um review ali, e agora com a gente fazendo podcast, eu começo a assistir um pouco mais pra ver qual que é o tipo de pergunta, como que se posiciona, pra deixar mais o cara mais solto, né? Porque é um desafio da gente aqui. Às vezes a gente pega, você o papo flui tranquilo, mas tem gente, que é isso, a gente tava falando exatamente isso antes, trava. E, cara, vai dar gente fazer aquele podcast um negócio legal. Perfeito. O host tem que puxar o podcast. E aí você tem que puxar e você tem que dar, tipo, insights. Por mais que o cara vai só compartilhar alguma coisa, mas o podcast vai ficar com conteúdo legal. Você vai ter que tirar da caixola qual que é a empresa do cara, trazer um exemplo seu. Então você começa a ter que domar ali o jogo do podcast. Pô, e é legal quando você pega esses insights de fora, assim, e começa a ver o nicho de cada um. Mas o que eu acho que acontece com o podcast muito é que virou carne de vaca, assim, tipo, todo mundo tem... Né? Todo mundo assiste a mesma coisa ali, tal, e aí os mesmos caras que vão em um, vão no outro, e aí você fica vira meio que a mesma coisa. Vira meio que a mesma coisa. Então, trazer modelos de negócios melhores e mais produtivos para que esse conteúdo possa, de fato, impactar, eu acho que é mais... acho que a gente tem que pensar mais nisso. Concordo, porque é quase que a proposta única de valor do podcast, né? De ser uma conversa. E agora a gente tá entrando na onda dos vlogs, né, meu? Que no final do dia são podcasts dinâmicos, né? O cara conversando e enquanto o cara tá lá mostrando a empresa e mostrando o que tá acontecendo e tal. Mas, cara, eu gosto muito também da ideia do vlog para empresários, porque aí trago até um outro insight aqui, meu. Vocês estão usando IA pra caramba também. O Brunão eu sei que usa, o Felipão também usa. E, cara, se a gente começa... E, de novo, o papel do empresário é analisar cenário e tendência, né, velho? O cenário hoje, IA consolidada, não tem mais discussão. Conteúdo consolidado, não tem mais discussão. Agora, 2026, qual vai ser a quantidade de conteúdos feitos por IA, principalmente usando avatares? Já tem uma galera que já está usando o VO3, o Sora 2, para criar um avatar, uma menininha bonitinha, para criar um cara legal e se comunicar na rede social. Só que o que está acontecendo agora? Que é a saturação de conteúdo. A saturação de conteúdo via IA vai começar a acontecer com o quê? Com os conteúdos? Diminuir confiança sobre os conteúdos. Aí começa de novo agora a ascensão da rádio e da televisão como ser um lugar que tem uma chancela, porque tem uma curadoria do conteúdo que está sendo apresentado na TV. E aí o que eu venho falando que o antídoto para os conteúdos que serão gerados por IA é o quê? Os conteúdos mais orgânicos com a cara do fundador. Faz sentido, sensacional? Total. Porque hoje em dia, se você procura uma receita de bolo na internet, de laranja, você acha 30 tipos de receita. Aonde você escolhe qual você vai seguir? Provavelmente de um site que tenha uma autoridade, porque aquilo lá teve uma curadoria. Exato. O excesso de informação abundante na internet, porque tá lá, disponível, vários tipos. Você tá buscando por curadoria cada vez mais.
Total. E isso que me preocupa. E olha que legal. A Globo voltando a ter moral. Mas então, aí, desculpa, a hora que você busca hoje já não é o mesmo movimento de busca anterior. Hoje você já busca na IA. Beleza. E aí você tem o SEO da IA lá que te diz um monte de coisa de... Porque a diferença de você buscar na internet, numa receita de bolo de laranja, é que você vai buscar a receita de bolo de laranja e o cara fala assim, putz, você tem que ter farinha de aveia. Você fala, não tenho. O que eu faço? Aí você tem que buscar outra receita. Se você busca na IA e fala assim, eu quero um bolo de laranja, só que, cara, eu não tenho farinha de aveia, me dá outra opção, ele vai lá e consegue construir. Então, faz desse jeito. A dinâmica do negócio começa a ser diferente. E aí, que é eu acho que o ponto mais interessante do que você fala quando você tem a cara, é porque daqui a pouco a gente vai ter IA conversando com IA. Total. Né? Porque a gente falou até num outro. É. Porque, no final das contas, todo mundo tá produzindo conteúdo. Eu tô louco pra chegar a isso, tá? Eu não vejo a hora que chega esse momento, cara. Mas o conteúdo tá sendo tão denso de IAs Total. produzindo, que eu acho que não é errado. É a dinâmica do que não acontece. Tem como parar. Não tem como parar. E se você não entrar, se você achar que tá errado, cara, eu acho que você perde o negócio. Exato. Então, tem que entrar nesse negócio, mas é isso. Como que você se diferencia? Como que você cria a sua proposta de valor pro negócio? E aí, cara, que entra o quem entende já está na mesa, aí que entra o ninguém faz negócio tomando chá, porque qual que é o ponto? A gente nunca entrou numa era de comoditização tão grande de conhecimento. Pô, real. Não é loucura? Loucura. Porque... Que era o que era valiosíssimo há pouco tempo atrás. Hoje em dia tá disponível. E hoje não tem nada que a gente fale nesse podcast que a pessoa não pode buscar no ChatGPT de forma mais objetiva e até de forma mais proativa na vida dela. Exato. Né? Mas é mais legal eu estar aqui me conectando com o Bruno e com o Felipe, porque, cara, eu compartilho da crença do Brunão, eu torço pelo mesmo time que ele, porra, eu adoro a moto Ducati, eu sei que o Brunão também anda. Olha como é que o ser humano continua sendo humano nessa parada. Então, depende de conexão. Pode parecer romântico, cara, mas não é. É justamente aí que entra o diferencial de posicionamento dos empresários que vão aparecer na rede social, trazendo conteúdo, trazendo lifestyle, trazendo uma série de crenças e códigos de cultura que ele tem, justamente para poder se diferenciar de um outro cara que pode falar a mesma coisa, só que de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, ou às vezes a própria IA pode resolver para ele. Então, mas é muito mais legal eu ver, sei lá, o João Adib indo pro jogo do Palmeiras, por mais que não seja palmeirense, falar, cara, o cara é de carne e osso igual eu, o cara tá numa empresa de 5 bi, tá de jatinho. Tá indo lá assistir o jogo. Mas assim, e aí quando a gente fala de empreendedorismo real, vida real, né, é o desafio, porque a gente não tá falando... Eu acho que o ponto a galera mira nesses caras, olha isso e fala assim, cara, eu preciso chegar lá. Legal. E aí ele vai uma escada tão grande pra pisar no último degrau que ele não começa nem pelo que é proibitivo. É isso aí. Começa a ser uma barreira de entrada. Mó trampo, vou ter que fazer isso. Exatamente. Não, vou ter que contratar alguém pra ficar me acompanhando, pra que vai ser não sei o quê, como que eu vou fazer. Então, cara, se você parasse hoje, né, pra poder pensar, qual seria o primeiro passo que qualquer um poderia dar agora? Do tipo, qual que seria um passo mais fácil? Começa desse jeito? Ou tem algum... Cara, aí vai muito de habilidades, né? Se eu tenho um cara que é mais comercial e tá tranquilo em falar, eu brinco que eu não sou um copywriter, eu sou um copy speaker. Eu prefiro falar do que escrever. Total. Beleza, cara, beleza. Deixa eu gravar um vídeo aleatório e estar confortável de que a minha comunicação vai melhorar conforme eu pratique. É isso. É igual o músculo. É tá? isso. E fora que quando você grava vídeo, acontece uma coisa que pra mim foi surpreendente. Você tem feedback instantâneo sobre você mesmo. Perfeito. Da crítica mais chata que existe, que é a autocrítica. Não sei se você tá percebendo isso. Mas assiste um podcast. Você vai falar, puta que pariu, como eu como palavra, como eu respiro, tal. Você tem muito feedback instantâneo de você mesmo. E automaticamente sua comunicação melhora. Perfeito. Você fala, vou parar de falar isso, na mesa, tal. Você começa a ter Você começa a se apegar em tudo, porque a pessoa mais crítica de você é você mesmo. Brunão, de forma prática, se o cara é nessa linha de gravar vídeo, cara, pega qual que foi a última objeção que você teve na tua última reunião comercial. Ah, eu falei tal coisa pro cliente. Irmão, isso tá quente na tua cabeça. Pega e fala essa parada em 1 minuto. Agora o Instagram tem até 3 minutos ali, que é o recomendável que ele ainda distribui para outras pessoas. Então, pro cara que não tem problema em gravar vídeo, isso. Se ele tem problema em gravar vídeo,
faz um conteúdo escrito. Abre ali, ele escreve o rascunho dele, manda para o chat GPT, o chat, lapide isso, organize melhor a estrutura, com coesão e coerência, e crase, e libere um conteúdo de até, sei lá, 500 palavras. Caraca. Conteúdão de 500 palavras já vira um conteúdo que ele pode soltar no LinkedIn, Uhum. ou vira um carrossel legal naquele estilo Twitter. Se você pegar Que vai super bem. que vai super bem Aquilo lá orgânico, vai bem demais. sobe no Canva, beleza, não quero gravar, beleza, sobe no Canva, um templatezinho ali e dispara. Acho que é o menor degrau possível é esse, cara. Tá, eu acho que o menor degrau possível é começar. Começar logo. É querer vai. fazer. É que é querer fazer. E aí eu vou te falar de uma experiência minha, porque quando a gente conversou lá atrás, e eu também não fazia nada, e aí esse cara veio com Primal Branding, com um monte de histórias e não sei o quê. E aí uma das histórias é que um cara, que eu não sou aquele negócio de família. Puta, ficar postando a família, isso aqui é um negócio que zero. Perfeito. Meus filhos não aparecem, minha esposa não aparece. Eu evito muito também. Cara. Evito muito. Cara, porque eu acho que é desnecessário, tá? Não, pela minha linha, a pessoa que me conhece, é desnecessário que ele precise conhecer minha família, precisa conhecer aquilo que eu entrego, o valor que eu entrego na parte comercial. Porque é o que eu quero usar, né? Intencionalidade. E aí eu falei, puta, mas eu não consigo, não sei o quê. Cara, tira uma foto de onde você tá. Escreve qualquer coisa. Vai no negócio, tira outra foto. Não precisa aparecer. Só vai tirando. Vai fazendo e vai escrevendo. Pega do que você falou na mesa, escreve 2 palavras ali, faz, não sei o quê. Se você pegar o meu conteúdo inteiro, eu tenho pouquíssimas vezes que eu gravo aqui. Mas, às vezes, todas os meus posts e texto são os que mais têm repercussão. Mas é porque não tinha começado. Então, putz, começa. Não, mas eu não tenho problema no meu rosto. Vai. E aí, cara, tem uma parada que eu falo assim, não tem nenhum problema fazer só isso, porque o formato de conteúdo que você gera, ele também você cria uma reputação em cima daquele formato. Então as pessoas, todas as vezes que entram no teu perfil, já esperam que você conhece aquele tipo de que vai gerar aquele conteúdo. Falo do meu perfil, quando eu solto um conteúdo de carrossel, não funciona muito bem, por quê? Porque quando eu comecei a crescer a minha audiência começou a me conhecer por vídeos. E aí eu sinto que o conteúdo de texto no meu perfil funciona menos do que o de vídeo. Então aquilo que você vai fazendo também vai construindo uma reputação que, cara, pode funcionar pra caramba. Você já vai trazendo seguidor que gosta mais daquele tipo daquele de estilo. Tem seguidor que não gosta muito de assistir vídeo. Então, se você produz conteúdo muito em texto, os seguidores que vão vir vão ser seguidores que gostam de texto. Perfeito. E vice-versa com vídeo. Não sei se eu falo alguma coisa errada, mas não tem a regra do certo, tem a regra do errado. Tipo, o que não pode. Eu acho que cara, isso, cara. No Instagram também, cara, até coisas que eu considero errado, porque o Instagram diz que é errado, eu faço. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo lá, deu 6 minutos, eu fui postar e ele falou, vamos diminuir seu alcance. Eu falei, tá bom, põe essa porra aí. Vou postar. E o vídeo foi bem. Cara, mas foi bem, entendeu? Então, tipo... Mas é legal a gente entrar nessa discussão, porque, e aí até de uma forma, exatamente onde eu entro com os empresários hoje, porque é trazer a clareza, né? Porque tem tanta alternativa, cara, que putz, eu vou gravar, eu vou fazer podcast, eu vou fazer vlog, mas, putz, eu não sou bom nisso, como é que eu faço? Cara, vamos fazer um racional aqui, vamos ter uma clareza do que você é bom, do que tá mais fácil fazer, do que tá... Quais são as frutas mais baixas que a gente pode pegar aqui agora e resolver esse problema. Então esse é um trabalho que eu faço com os empresários, justamente numa conversa de empresário para empresário. Não é a conversa do social media geração Z que vai falar, faz a trendzinha tal. Não, irmão, peraí, essa trend nem é para você surfar. Vamos fazer por aqui, vamos proteger o posicionamento por aqui, vamos garantir que... E precisa de uma estratégia por trás, cara, que muitas vezes fala. Isso. O cara começa lá dançando. Às vezes nem é o jeito que ele precisa mostrar as coisas dele. É isso. Mas, Lucão, a gente tá chegando na parte final, mas eu quero te fazer uma pergunta importante, que é o seguinte. Traduz um pouco do teu negócio hoje pra galera. Qual é o nome da empresa, o que você faz, onde você atua, como que você consegue ajudar, qual é o teu cliente ideal, o seu ICP. Dá um overview assim do business hoje. Cara, legal. Hoje o meu ICP, eu ajudo empresários que querem produzir conteúdo e já entenderam essa nova era que não tem como ficar escondido mais atrás da mesa, né? E aí ele pode ter 2 cenários. Ou ele já tem uma equipe de marketing que já toca o marketing da empresa e ele precisa agora entender, eu quero aparecer, eu já tenho a equipe que já está na minha folha de pagamento, eu só preciso de alguém que traga método e processo para essa coisa acontecer. Né? Você entra na cadeira de um diretor de marketing ali, da marca pessoal dele. Para a própria equipe tocar.
E aí eu desenho toda a tese, toda a estratégia, cara, tudo o que precisa ser feito, e aí a gente opera isso junto com a equipe dele, ou se ele não estiver confortável, às vezes a equipe dele já está pelas tampas, ou ele está começando a montar ainda, ele vai escolher uma agência parceira e eu faço a interface, a conexão da agência com a empresa, garantindo que o plano, eu sou o guardião do plano ali com ele, né? Então, esse é o meu papel. E aí, cara, o desafio hoje são, de fato, o empresário que, por isso que eu falo muito dessa questão comportamental, né? É o empresário que tem algumas barreiras, algumas travas, mas eu falo que o empresário é aquele cara que mastiga caco de vidro para fazer a empresa crescer. Né? É o cara que faz o que precisa ser feito porque ele sabe que aquilo vai mudar o jogo dele. Então, se o cara quer produzir conteúdo, falar com a gente. E aí, cara, entrando até um pouco no método, que eu acho que é legal as pessoas entenderem, que a galera acha que é personal branding, que é marca pessoal. E não é isso. O nosso trabalho, que eu tenho falado até para traduzir de uma forma mais direta, é posicionamento de alta performance equilibrado em 3 pilares. Primeiro, tem que ter um componente de marca pessoal. Né? Então a gente vem e desenvolve a estratégia da marca pessoal do empresário, mapeando o código de cultura, proposta única de valor, diferencial emocional e diferencial funcional. Então a gente olha toda essa tese de branding dele para entender como ele vai ser percebido pelas pessoas que estão ao redor dele. Boa. Só que branding por branding, cara, é um negócio romântico. Deixa eu conectar isso com o resultado. Então a gente vem e olha para canal de distribuição. Como é que eu uso o conteúdo para dar vida para o branding dele? Então, quais são os temas que esse cara vai falar, as linhas editoriais, os formatos de conteúdo. O arquétipo que ele vai usar muitas vezes. O arquétipo, cara, aí a gente entra bem na parte de estratégia de conteúdo mesmo. Como que o conteúdo vai ancorar tudo aquilo que eu falei do ponto de vista de marca, que é conceitual. Então eu venho em conteúdo e tangibilizo isso. Só que aí eu crio um outro problema. Como que eu opero isso? Aí vem o terceiro pilar, que é quando a gente pensa em sistemas. Já que eu estou falando que toda empresa tem que ser uma empresa de mídia, e eu como um diretor de marketing, eu tenho que trazer o meu modus operandi para dentro da empresa, onde eu entrego o meu sistema de produção de conteúdo, que, cara, a gente entra no viés de fluxograma. Então, cara, o que acontece aqui, quem é que vai fazer tal coisa, qual que é o software que a empresa vai usar, sei lá, vai usar um Notion, um ClickUp, um Trello, um Excel. Sim. Então a gente mapeia quem são as pessoas que estão envolvidas na operação e olha para esse plano mais operacional, quase que um 5W2H para fazer rodar. E aí dentro desse terceiro pilar a gente não pode desconsiderar a inteligência artificial. E aí vem, cara... Automatizando tudo que dá para automatizar. O que a IA pode otimizar ao longo desse fluxo aqui, velho, para não tirar do foco o empreendedor, né? Então esse é o trabalho que a gente faz dentro das empresas no formato de consultoria. Essa consultoria envolve também o tipo do conteúdo, por exemplo? Tudo. Vamos fazer a agenda aqui do mês que vem. Vamos falar de tal coisa. Vocês trazem essas ideias, essas provocações? Também. E aí, óbvio que tem os tires que a gente tem de acompanhamento, mas a gente tem como até sugerir pauta. Saiu um Trending Topics aqui, a gente tem que falar, sei lá, do layoff do Nubank, ou vamos falar do Nubank voltando para o presencial. Legal. Como que isso se encaixa dentro do posicionamento do empresário. E aí a gente já deixa meio que mastigado. E aí uma das coisas que entra também até como desenvolvimento pessoal quanto a gente fala da ambidestria, né? Quanto mais ambidestro for o empresário, né? Que o ambidestro é o cara que consegue tocar o on e o off ao mesmo tempo ali. Do cara conseguir, pegar e gravar uma caixinha de pergunta, o cara já gravar um tela verde aqui, a gente ajuda até nessa linha bem operacional para que o empresário não precise de um intermediário, né, para se comunicar com ele. Consegue ter autonomia para produzir um conteúdo rapidíssimo lá de algum timing que ele viu. Cara, imagina você viajando daqui para a China. Tua viagem, você com intérprete, e a tua viagem com você fluente em mandarim. Qual dessas experiências vai ser mais positiva para você? Quanto mais autonomia você tem, cara, mais você aproveita, né? Então a gente sempre fala, cara, beleza, vamos começar essa jornada de produção de conteúdo. Eu sou o teu intérprete, só que o quanto antes você aprender a linguagem do digital, mais você vai curtir o processo. Né? Então, de forma até uma analogia, acho que é isso que dá para dar uma amarrada no conceito.
E o nome da empresa é? Cara, nós somos a Zuki Experts, e o Experts veio da época que a gente estava investindo em criadores de conteúdo, né? Agora a gente tirou o criador de conteúdo como expert, está colocando como os founders, né? Os empresários. Founders. Mas aí, como já está registrado, já está tudo certo, aí virou... Melhor não mexer nisso agora, já tem registro. E aí o Zuki é legal porque a narrativa é, cara, tá todo mundo refém do Zuckerberg, né? Então a gente sempre falou tio Zuki, e aí virou Zuki. Legal. Tem a silhueta dele, usando no metaverso o logo dele. Mas da hora, porra, finalizamos, ó, passa rápido, viu como passa? Voa, cara. Mas a gente não terminou 100% ainda, eu tenho uma pergunta final pra te fazer, mas eu só vou agradecer os patrocinadores, coisa rápida. E galera, pô, olha esse papo aqui, tenho certeza que você tá provocado. Acho que é uma coisa de você hoje, que tá assistindo esse podcast, começar de fato a analisar a criação de conteúdo como uma vertente do seu marketing, porque é o que o Lucão tava falando aqui, é uma coisa que eu vivi e posso falar com segurança, cara. Existem 2 trajetórias profissionais na minha vida, a antes e a depois do Além do CNPJ. O Além do CNPJ trouxe para mim muitas portas abertas, não só do ponto de vista online, ganho dinheiro vendendo curso e tudo mais, mas do ponto de vista offline. As conexões que o Além do CNPJ me trouxe, as pessoas que eu conheci, as oportunidades que surgiram graças ao Além do CNPJ. O Além do CNPJ hoje é um cartão de visita, ele é uma coisa que me abre credibilidade, autoridade em pessoas que às vezes eu nem conheço, simplesmente por eu ter um repertório na internet. E, porra, se desse pra explicar a diferença que minha vida teve do antes e depois dessa página, eu quase que obrigaria você a fazer, porque eu posso te afirmar o quanto isso é transformador. Então, produza conteúdo. Tanto para a tua trajetória, tanto para o seu lado profissional, para a tua credibilidade, para a tua rede de network, mas também para o seu negócio. Ganhar dinheiro através dessa autoridade digital que você constrói. Então, o podcast de hoje trouxe essa provocação e fique aí com essa provocação, durma com essa e faça o que precisa ser feito. E todo esse papo aqui, todo esse conteúdo de qualidade aqui na internet são graças aos patrocinadores que acreditam no projeto do podcast e investem para a gente ter esse conteúdo aqui de forma gratuita na internet. Então eu quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, que é a SMB Store, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero agradecer também a agência AR Plan, que oferece solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Pollux, sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? A Pollux é especialista em gestão de tributos e de crise. CMC Displays, está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. Inspira Capital, operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, oferecendo atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, inclusive eles têm o lucro real como especialidade. E por fim, de Cici Borghese Advogados. Você está com dificuldade de pagar os seus impostos ou você tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Cici Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e também em direito empresarial. Tamo junto, patrocinadores. Muito obrigado aí pela moral. Você que é empreendedor, se tem alguma dor que está fazendo aí coçar o teu bolso, coçar a tua operação, precisando melhorar, pode ter certeza que tem produtos e serviços desses patrocinadores aqui que conseguem resolver suas dores. São empresas e empreendedores sérios à frente dos seus negócios, pode ir de olho fechado, volta aqui depois para me agradecer. Tamo junto. Lucão, pergunta final, meu cara. Manda. Você vai voltar quando para Londrina? Pra Londrina? Sexta-feira à noite. Ah, não, tá muito longe, então tem que ser hoje. Você tá voltando pro teu Airbnb, que é aqui pertinho, né? Puta, aí você vai voltar a pé? Porque tá chovendo, vem um carro te atropela, mano. Tá. E você morre. Baixa a madeira aí. Nunca ninguém foi atropelado, sofreu acidente. O seguro de vida tá em dia. Tá em dia, né? Mas a ideia, quantos anos você tá agora, cara? Tô com 35. 35. Alto dos seus 35 anos, um monte de coisa acontecendo, porra. Vida acontecendo, porra. Vivendo com essa certeza que muitas vezes a gente tem de que a gente não vai morrer cedo, a gente esquece que a vida é finita, né? Mas, porra, do nada acontece um imprevisto, tua missão tá cumprida
se encontrando com Deus lá, ele te olha com tranquilidade e fala, fica tranquilo, puta missão, Deus falando a palavra. Deus tá descolado. Vai ter missão cumprida, fica tranquilo, tudo certo, família vai ficar bem, tua missão tá cumprida. Se isso fosse, e você tivesse que condensar talvez esses 35 anos de vida num conselho, numa mensagem, talvez, que mensagem você deixaria, cara? Cara, essa é muito poderosa, porque eu até faria uma tatuagem dessa frase, e ela tá escrito em todas as camisetas que nós fizemos da Zuc agora. Virou o bordão da empresa por conta de propósito. Que massa. Que é coragem para ser diferente e competência para fazer a diferença. Eu falo porque eu tive algumas transições na minha carreira e, 3 empresas tocando ao mesmo tempo, e quando eu decido sair da operação de seguro, que eu já estava há 17 anos, irmão, você tem que ter uma coragem absurda. Você vai se reinventar a partir dali. Só que uma das certezas que eu tinha é que, cara, eu sei o quão bom eu sou, não é prepotência nem arrogância, mas a gente tem que ter confiança no estar. Exato. E aí eu sabia que, cara, eu teria competência para fazer a diferença. Então, e a produção de conteúdo é a mesma coisa, assim. A galera tem vergonha de aparecer porque falta coragem do cara ser diferente do ambiente que às vezes ele tá, um ambiente que ninguém cresceu no nível de exposição que a gente vive hoje, né? Olha a loucura da rede social. Hoje a gente posta tudo, entre aspas, tudo da nossa vida. É isso. A galera acha que vai ser a nova Virgínia, achando que produzir conteúdo é fazer igual a Virgínia, não é, né? Mas eu sinto que as pessoas hoje, se elas não quiserem ser obsoletas no ciclo que as coisas estão acontecendo com IA e com inteligência artificial e com rede social, as pessoas precisam ter coragem para quebrar o padrão e ser diferente daquelas pessoas, porque visionário no mundo é só 2% de visionário dentro da curva da difusão de inovação. Só que também ela tem que ser competente pra caramba, porque tem muita gente que é visionário, quer fazer diferente, mas é irresponsável, né? Então... Arrisca. Então você fala, cara, beleza, você quer arriscar, mas você também tem que correr atrás, ou você se prepara muito bem, ou você tenha pessoas do teu lado que estejam te preparados para guiar numa nova jornada. Então, se eu tivesse que traduzir todos esses 35 anos e das coisas que eu venho fazendo aqui, que eu tenho muita coragem para ser diferente, e eu tenho... se eu não sou competente o suficiente, eu vou estudar pra cacete, né, cara? Mas o lance de ser competente o suficiente para fazer a diferença no que eu tô me propondo a fazer. Frase boa, cara. E é isso. Eu acho que resume o papo de hoje. Animal. Tamo isso. junto. Acho que não precisa nem resumir o papo. O papo já tá mais que resumido. Gravou aí? A gente já gravei, já. A galera tá fazendo a coletânea. Manda. Que a vai surpresa. Vai sair conteúdo aqui. Vai sair um livro, coisa irmão. legal. A gente falou de fazer um livrinho disso aí. A gente falou. Animal. Então vai ter coisa legal pra sair. Pô, Lucão, mais uma vez, cara. Obrigado pela moral, obrigado pelo papo. Baita episódio. Obrigado. Tamo junto. O que precisar do Além do CNPJ, do Bruno Bertol, já colocando ele à disposição também. Conta com a gente. Já tô. O cara já consegui crescer por causa do cara aqui. Já tenho. O Filipão fala muito com os meus amigos assim, meu irmão, tudo entre um abraço e R$5.000, me chama que tamo junto. É da hora, mano. Parabéns pelo papo, pela história. Vamos pra cima, mano. Tamo junto. Valeu. Pra cima. E, pô, você que ficou até aqui, até o final, aqui embaixo tem vários botões. Clique em todos pra engajar esse episódio. Se você acha que, pô, teu sócio tá precisando produzir conteúdo, algum amigo seu que tá perdendo esse bonde, não tá entendendo o momento que as coisas estão exigindo de cada empreendedor aí, pô, vai pra internet, encaminha esse episódio pro cara, fala, tá aqui, ó, o episódio, escuta isso aqui de cabo a rabo pra ver se você acorda pra vida e começa a produzir conteúdo. E se precisar de ajuda, chama o Lucão, que esse cara aqui te ajuda nesse processo. Tamo junto, até a próxima, valeu! Bora, valeu! Valeu!